Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração de Eucaristia. A todos saudamos o grupo inscrito nos serviços do Santuário, um grupo de crianças com multideficiência do Sátão da Diocese de Viseu. Saudamos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Sentimos-nos a Igreja fundada sobre os apóstolos, tendo como alicerce Jesus Cristo e colunas estes apóstolos, e de modo particular Pedro e Paulo, expressão e desafio de unidade e de comunhão de Igreja que somos. Unimos-nos e rezamos pelo Papa, unimos-nos e rezamos por todos aqueles que se vão entregando e dedicando à causa da edificação da Igreja. Rezamos também, em ação de graças e em louvor ao Senhor, o dom do sacerdócio do seu Padre Leopoldo, que hoje faz 50 anos de sacerdócio. Pároco de Carregueiros, de Pedreiras e de Sabacheira, da Diocese de Santarém, aqui ao lado. Dispomos-nos a acolher e a bem viver esta nossa celebração. Por isso invocamos o perdão, a misericórdia do Senhor e hoje, sobretudo, invocamos a sua misericórdia em relação às nossas faltas de infidelidade à construção eclesial que somos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava insistentemente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: Levanta-te depressa.
e as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom.
Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a minha Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa de São Pedro e de São Paulo, exaltamos, sem dúvida, o seu exemplo de fidelidade a Cristo, o seu ardoroso testemunho no projeto libertador de Deus. Na pessoa de Pedro encontramos o pastor das comunidades, aquele que é referência da fé dos irmãos. E na pessoa de Paulo sentimos esse líder missionário que funda comunidades e faz expandir a fé em todas as nações. De alguma forma, Pedro faz-nos sentir a realidade institucional da Igreja e Paulo a dimensão carismática desta mesma Igreja. A palavra de Deus que acabamos de escutar fala-nos destes dois apóstolos e do seu ardor de fé e de missão. Na primeira leitura vemos Pedro. Encontra-se preso pelas autoridades para agradar aos judeus e é liberto pelo próprio Deus. De alguma forma, o que escutávamos mostra que o testemunho dos discípulos gera oposição e morte. Mas essa oposição e morte não pode calar o testemunho, não pode calar a entrega e a fidelidade do discípulo, do apóstolo. Mas também mostra a primeira leitura a dimensão de corresponsabilidade da comunidade cristã da Igreja. Encontrávamos uma comunidade cristã unida e solidária na oração. É que Deus escuta a oração da comunidade e mostra a presença efetiva, e a comunidade mostra a presença efetiva de Deus na caminhada da Igreja e o cuidado do mesmo Deus para com os que vão dando testemunho. De facto, Deus não abandona. Na segunda leitura, escutávamos São Paulo, também ele preso, e ciente da própria condenação que estava iminente. Como que faz um balanço final da sua vida ao serviço do Evangelho. Escutávamos: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a minha carreira, conservei a fé. Aguardo o prémio, o Senhor esteve comigo, a Ele a glória. A própria morte, São Paulo a vê como a libertação definitiva, e as suas palavras são como que um testamento espiritual, sereno e alegre, consciente de um dever cumprido, e por isso consciente de uma dimensão exemplar de missionário ardoroso e entusiasta. E no texto do Evangelho, escutávamos São Pedro que faz a profissão de fé e, na sequência dessa profissão de fé, recebe o primado. Por um lado, centra-se em Cristo, esse texto que escutamos, e na definição da sua identidade. Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesta afirmação de fé de Pedro está convocada precisamente a missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, a rocha firme sobre a qual se vai assentar a igreja de Jesus, é
a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo. E é desta adesão a Cristo, Messias, Filho de Deus vivo, que nasce a Igreja, que nasce a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. Foi onde cada um de nós nasceu, para esta dimensão eclesial que somos, para esta dimensão de discípulos, para este hoje de ser também apóstolos. Caríssimos irmãos, Pedro e Paulo são figuras gigantescas da igreja primitiva, da igreja inicial, que tinham a missão de continuar a obra salvadora de Cristo. Na igreja, Pedro recebe a força para desempenhar a sua missão de guia, de chefe, de líder, e por isso nem o poder do inferno terá poder contra ela, contra a igreja. E esta promessa de Cristo não é apenas à pessoa de Pedro, é a todos os legítimos sucessores. E por isso hoje também para esse sucessor que é o Papa Francisco. E por isso neste dia celebramos também, de alguma forma, o dia de comunhão e de união com o Papa, que continua a ser o sinal de unidade e de comunhão na fé. A sua missão é de facto espinhosa, sobretudo hoje, nas mudanças rápidas e violentas da sociedade, com contestações dentro e fora da Igreja. De facto, como é difícil saber discernir no meio de tantas turbulências. E por isso o Papa merece o nosso amor, merece a nossa oração, o nosso compromisso de seguimento com a sua palavra, porque é a palavra de Cristo para o hoje. E de facto, neste amor à Igreja, na figura do Papa, encontramos aqui em Fátima um exemplo forte e intenso. Recordemos o amor com que a Jacinta dedicava precisamente ao Papa. Coitadinho do Santo Padre, dizia ela. Não vês o Santo Padre a rezar e a chorar? É este amor da Jacinta que devemos também nós cultivar e comprometermos-nos neste dia em que celebramos esta comunhão e esta unidade eclesial e esta corresponsabilidade. Também como a Jacinta, rezarmos, amarmos o Papa, o Pedro de hoje. Relembrando as figuras de São Pedro e de São Paulo, então perguntemo-nos acerca do nosso testemunho de Cristo nos ambientes em que vivemos. Perguntemo-nos acerca da nossa responsabilidade na continuidade do projeto de Deus. Relembrando a figura do Papa, continuemos a nossa oração, pedindo a Deus que lhe dê luz, força, para apontar sempre o melhor caminho para a Igreja, para enfrentar com otimismo e alegria as contestações e perseguições do mundo. E graças ao entusiasmo de Paulo, a Igreja avançou no espaço e no tempo. E ao entusiasmo hoje de todos os discípulos, também esta mesma Igreja tem de continuar a avançar no espaço e no tempo. Sejamos, pois, continuadores desta maravilhosa obra inaugurada por Cristo.
Proclamemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, cantando cheios de esperança. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação. Oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo António Marto, hoje feito cardeal da Igreja, para que, na missão a si confiada, seja fiel colaborador do Papa, o ajude no governo da Igreja e guiem com zelo apostólico, à luz da fé, o povo santo de Deus. Oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus, oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos apóstolos, ouvi
Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós, ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo,
que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Cardeal Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E eis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Parabéns. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva-se-á o teu Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
na terra a sua palavra. Corre veloz a sua mensagem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com o coro dos apóstolos, nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos, Senhor. Com o coro dos apóstolos, nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos, Senhor. Pelo alimento do vosso corpo e sangue, que os apóstolos nos transmitiram, com o qual nos alimentamos e vivemos. Com o coro dos apóstolos, nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos, Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora vão ser bendecidos los objetos religiosos que tenham ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão de fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, vos dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine com o seu exemplo a ganhar para Cristo os vossos irmãos. Amém. Para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada, à qual eles mereceram felizmente chegar, um pelo suplício da cruz, outro ao fio da espada. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças